Muito bem, meus irmãos, nós vamos, nesse momento, fazer uma leitura bíblica e vamos meditar na Palavra de Deus em Mateus, capítulo 11. Eu vou fazer novamente a leitura, não do texto todo que eu li agora há pouco, mas vou fazer a leitura do versos 21 ao 24 apenas. Mateus, capítulo 11, versos 21 a 24, diz assim: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até ao inferno, porque se entre os de Sodoma fossem feitos os prodígios que em ti se fizeram, teriam permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Nessa noite nós vamos falar sobre o juízo divino contra os que desprezam a Cristo. Vamos orar. Pai nosso, mais uma vez nós entramos em Tua presença, nesse momento especial em que nós abrimos a Tua palavra para meditarmos nela. Ó Senhor, rogamos a Tua bênção, Pai. Nesse tempo, Pai, em que vamos procurar entender e aplicar as Tuas verdades preciosas para as nossas vidas. Peço que o Senhor, que o Teu Santo Espírito nos guie nesse momento, que ilumine nossos corações, nossas mentes, para que a Tua palavra seja compreensível. Ó Pai, rogamos a Tua bênção por cada ouvinte da Tua palavra nesse momento, Senhor Deus. Derrame Tuas bênçãos sobre as pessoas que estão nesse momento nos ouvindo. Pedimos a Tua bênção, agradecemos em nome de Cristo. Amém. Muito bem. Então, o juízo divino contra os que desprezam a Cristo. Como você se sentiria se você comprasse um presente caro para uma pessoa e quando você a trouxesse e a entregasse com todo amor e carinho esse presente para tal pessoa, então simplesmente essa pessoa ignorasse e não desse a mínima importância a você e ao seu presente? Como você se sentiria? Qual seria a sua reação diante do comportamento dessa pessoa? A vinda de Cristo a este mundo é um maravilhoso presente dos céus. Paulo, falando aos Gálatas, disse que, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Já na Epístola aos Romanos, ele disse, lá em Romanos 5:8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. No entanto, apesar de que Cristo é esse grande bem, esse grande presente que Deus enviou à humanidade, Jesus foi desprezado e rejeitado. Como diz o apóstolo João, em João 1:11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O texto de hoje ele descreve uma das situações mais trágicas de desprezo da pessoa e obra de Cristo. Nós temos aí uma demonstração contundente de que ponto o ser humano pode chegar em sua dureza de coração. Jesus ele se refere a 3 cidades às quais Jesus dedicou bastante tempo do seu ministério. Ele fala de 3 cidades israelenses: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Cafarnaum ficou conhecida como o quartel-general de Jesus, devido ao tempo de seu ministério investido ali. Conforme registra o evangelista Mateus, lá em Mateus 4, do 12 a 16, que Jesus deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum. Logo no início do seu ministério, ele foi habitar em Cafarnaum. Você deve observar isso, porque olha que privilégio teve essa cidade, de ter Cristo habitando nela. Ele diz, o evangelista Mateus, que isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta
Isaías. Então, Mateus capítulo 4, eu vou ler o verso 16, apenas por enquanto, que diz assim: o povo assentado em trevas viu uma grande luz, e para os que estavam sentados na região e sombra da morte raiou a luz. Olha que coisa maravilhosa. As pessoas estavam contemplando a luz que veio do céu, no meio desse mundo de trevas. Cafarnaum, Corazim e Betsaida foram ricamente beneficiadas pelo ministério de Jesus, com muitos sinais e maravilhas realizados ali. Muitos extraordinários prodígios foram feitos nessas cidades. No entanto, as pessoas dessas cidades, elas desprezaram completamente a Jesus. 3 cidades pagãs também são citadas aí, são usadas para mostrar a terrível condição espiritual desse povo. Sodoma, que era símbolo de iniquidade, foi destruída exatamente por causa da sua depravação moral. E nós vemos também 2 prósperas cidades, bem antigas, Tiro e Sidom, que muitas vezes foram citadas também pelos profetas por causa dos seus pecados. Então, nos profetas há condenações também para essas cidades, né? Cidades não pertencendo ao território de Israel. Então, Sodoma, Tiro e Sidom são citados aí, são usados para mostrar a terrível condição espiritual do próprio povo judeu, especialmente dessas 3 cidades que nós estamos mencionando, que é Cafarnaum, Betsaida e Corazim. No entanto, Jesus ele está mostrando, então, irmãos, no texto de hoje, que a atitude dessas 3 cidades de Israel, vou repetir, né, para que você fique sempre lembrando, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, Jesus ele está mostrando que a atitude das pessoas daquela cidade as colocaram em condições piores do que aquelas cidades pagãs. Você imagine uma cidade estar numa condição pior diante de Deus do que a própria Sodoma, por exemplo, que foi destruída por conta da sua degradação moral. Então Jesus pronuncia juízo contra essas cidades e Jesus também lamenta a triste condição dessas pessoas que, embora tendo contemplado tão grandes maravilhas operadas por Deus, rejeitaram a Cristo. Então Jesus, quando Jesus diz, ai de ti, isso é uma palavra que tem o sentido de condenação, mas também é um lamento de Cristo diante dessa triste realidade, né? Das pessoas que, embora Jesus tendo mostrado ali o seu amor, a sua graça, realizando tantos milagres extraordinários, e de repente aquelas pessoas simplesmente ignoraram e desprezaram a Cristo. Então, você consegue perceber aí a gravidade do pecado desse povo? Já deu para você perceber? Pense aí, né, na gravidade do pecado. Quando eu perguntei lá no início sobre aquele presente, certamente quando você faz isso, compra um presente e gasta tempo para escolher, e faz isso com muito amor e carinho, e quando você entrega o presente da pessoa, se a pessoa simplesmente pegar e jogar para colar e não der a devida atenção, né, você vai perceber que aquela pessoa não apreciou, e você vai ficar o quê? Você vai ficar triste com isso, né? Decepcionado com a atitude daquela pessoa. Então você percebe aqui a gravidade do pecado desse povo. Você consegue perceber o tamanho da dor que Jesus sentia ao ver a atitude daquelas pessoas desprezando a Ele, desprezando o dom celestial, desprezando a graça divina, esse maravilhoso amor de Deus que se manifestou de forma tão especial. Vamos pensar sobre alguns pecados que estão por trás do comportamento dessas pessoas. Nós já estamos vendo aqui a atitude, o comportamento muito ruim, mas vamos detalhar, vamos pensar aqui nos pecados que estão por trás do comportamento dessas pessoas. Primeiro, a indiferença. Indiferença. O versículo 16 a 19, eu não li esse texto, está um pouco antes, né, do texto que eu li agora há pouco.
Eu vou lê-lo agora, então podemos observar o seguinte, o verso 16. Mas a quem assemelharei esta geração? Jesus faz uma pergunta. Eu vou comparar esse povo, essa geração, aquela geração do tempo dele. Ele diz, vou comparar com o quê? A quem eu vou assemelhar? Então ele mesmo responde, é semelhante aos meninos que se assentaram nas praças, clamam aos seus companheiros e dizem, tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-nos lamentações e não chorastes. Vamos parar aqui nesses dois versículos, por enquanto, 16 e 17. Então Jesus nessa parábola, irmãos, ele ilustra bem a indiferença das pessoas. Ele está fazendo isso falando daquela geração. Então ele usa essa parábola para mostrar isso, essa indiferença das pessoas, comparando então as pessoas com aqueles meninos que se assentam na praça ou nas praças e chamam uns pelos outros para fazer um tipo de brincadeira. Os estudiosos comentam que provavelmente a brincadeira fosse assim, né? O grupo então tocaria uma música e então os outros deveriam dançar, fazer de conta que estão fazendo uma festa. Só que, e quando eles tocavam, as outras crianças não dançavam. Então eles fazem uma outra brincadeira, eles dizem, então vamos brincar de chorar, né? Quando eles deveriam tocar lamentações, e as pessoas e os outros crianças então deveriam de fato chorar, como era costume inclusive eles fazerem, né? No dia da morte, né? de alguém, até havia aquelas pessoas contratadas para essa finalidade. Então só que as crianças, mais uma vez, elas não choravam, então elas estavam completamente diferentes umas em relação às outras. Então isso é muito comum das crianças, né? Talvez por birra, simplesmente eles estavam ignorando uns aos outros e não estavam reagindo do modo esperado. Então era isso também que estava acontecendo em Israel. Deus estava manifestando a sua graça, o seu amor, de forma tão especial, né? Jesus é a revelação especial de Deus, mas as pessoas estavam tratando isso com desprezo. Elas permaneciam apáticas, especialmente aquelas cidades, as quais estamos falando nessa noite. Do mesmo modo, então, irmãos, essa geração, ela estava se comportando muito mal diante de Deus. Eles sempre encontravam uma desculpa para desprezarem a Deus e para desprezarem a mensagem de Deus e os enviados de Deus. Por exemplo, logo em seguida, você vê no verso 18 e 19, a desculpa deles, né? Diz assim, pois veio João não comendo nem bebendo e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem, eis aí um homem comelão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. O que nós temos aqui é exatamente as pessoas procurando sempre uma desculpa para permanecerem em seus pecados. Criticar a João pelo seu estilo, pelo comportamento de João, um tanto estranho mesmo o comportamento de João. E alguns deles disseram, tem demônio. Mas aí veio Jesus Cristo, de uma forma mais social. Ele comia com as pessoas, ele participava de banquetes, inclusive foi criticado por comer com pecadores, mas aí logo, de forma exagerada, certamente, irresponsável, eles disseram, eis aí um comelão e beberrão. Certamente Jesus não deveria ser chamado assim só porque comia com os pecadores e bebia, mas logo estavam criticando, dizendo, eis aí um comelão e um beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Então, irmãos, o que nós vemos é essa atitude, para que eles pudessem manter-se indiferentes, para que eles pudessem desprezar, ignorar a Deus e a verdade de Deus. Eles sempre arranjavam uma desculpa. Algumas pessoas sempre encontram razões para permanecer em seus pecados. Isso ainda continua até os dias de hoje.
Desde os tempos dos profetas, né? Aparecia um profeta pregando e o povo de Israel desprezava. Eles tinham lá as suas razões pessoais, mas que não eram aceitas diante de Deus. Aparecia o falso profeta, eles recebiam, acolhiam, porque estavam falando o que eles queriam ouvir. Então as pessoas arranjam sempre desculpas para se manterem indiferentes quanto à palavra de Deus. A indiferença, na verdade, ela é só um reflexo de um coração rebelde, endurecido pelo pecado. A indiferença ela é um mal muito comum em nossos dias. Não só pelos que estão fora da igreja, porque de fato fora da igreja encontramos muitas pessoas que nós anunciamos o Evangelho e elas não estão nem aí. É uma coisa desanimadora hoje. Se nós fizermos um culto público, por exemplo, você vai notar que as pessoas estão lá assistindo o seu filme, a sua novela, estão nas redes sociais e a maioria delas vão ignorar. Pouquíssimas pessoas vão querer sair para ouvir a palavra de Deus, me referindo aos descrentes. Mas, infelizmente, muitas vezes essa indiferença também aparece dentro da igreja com algumas pessoas. Muitos estão dentro da igreja e têm essa atitude para com Deus de indiferença. E para os que estão dentro da igreja, que constantemente são confrontados com a verdade de Deus e a rejeitam, por melhores que sejam suas desculpas, certamente encontram em uma situação desfavorável diante de Deus. Porque os que estão na igreja estão ouvindo constantemente a palavra de Deus. E se a desprezam, então haverá maior juízo para estes. Jesus bem advertiu: a quem muito é dado, muito será cobrado. Certamente, irmãos, haverá maior juízo para os que são privilegiados em ouvirem abundantemente a palavra de Deus e serem confrontados com a palavra de Deus. Quantas pessoas, hoje têm acesso fácil às igrejas e agora a palavra de Deus sendo pregada nas redes sociais e muita gente está tendo a oportunidade de ouvir, e você que faz as suas escolhas. De repente você sabe que tem lá um pastor pregando, muitas igrejas às vezes compartilhamos, grandes mensagens de homens de Deus, mas você tem a opção de você ignorar aquela mensagem e ir para a rede social fazer outra coisa. E você tem a opção, se você realmente vou ouvir, e aquela mensagem pode falar ao seu coração, pode transformar a sua vida. Então as pessoas estão tendo muito acesso à palavra de Deus. E aqueles que convivem na igreja, muitas vezes filhos de crentes, que passam anos e anos nas igrejas ouvindo a palavra de Deus. Veja, quanto mais você ouve, se você despreza, mais será culpado, maior juízo haverá diante de Deus. Cuidado com a indiferença. Cuidado com a indiferença. Até quando você vai continuar desprezando a Deus e o chamado de Deus ao arrependimento? Até quando você vai desprezar a Deus e a sua palavra? Então o texto de hoje, ele mostra bem que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Essa é uma verdade que nós precisamos aprender. A soberania de Deus não anula. Deus mesmo endureceu o coração das pessoas, inclusive há textos aqui mostrando isso, que as palavras eram contadas para que de fato alguns não entendessem. Mas veja bem, ao mesmo tempo que você tem esse fato de que Deus ia cumprir ali o seu propósito, porque Ele é soberano, por outro lado você tem aqui essas pessoas sendo condenadas e Jesus dizendo que haverá um juízo mais severo a elas porque elas desprezaram. Então elas não vão ter desculpa a dizer: não, eu vivo assim porque Deus quis assim, eu faço assim porque Deus quis assim, Deus é soberano, então Ele não queria. Não, elas não vão ter essa desculpa. Elas são culpadas. Você está vendo aí que Jesus está falando palavras duras, mostrando: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. E diz que o juízo, lá no último versículo 24, diz: no dia do juízo, o juízo será mais severo para esta cidade, inclusive aí Cafarnaum. Então, Deus estava cumprindo o propósito dele,
mas as pessoas são indesculpáveis diante de Deus. Outro pecado grave, facilmente perceptível na vida dessas pessoas, é a incredulidade. Eu falei do primeiro, que é a indiferença. A indiferença. Essa apatia que as pessoas têm. Deus está falando, Deus está usando vários meios, mas você fica na sua. As pessoas ficam lá, olhando de longe, ignorando, desprezando. Agora nós vamos falar de um outro pecado que nós notamos aqui nessas pessoas, é a incredulidade. Certamente por trás de todos os demais pecados está a incredulidade. A incredulidade ela é o pecado que sustenta um coração endurecido e, consequentemente, essa atitude de indiferença. A história da incredulidade com o povo judeu ela é bem antiga, não é? Quando olhamos para a história do povo hebreu, desde que saíram do Egito, passando pelo deserto, e toda a história, nós vemos isso, essa marca, e Deus tratando com a incredulidade deles. Lembramos que, conforme, por exemplo, é dito em Hebreus, lá em Hebreus 3, eles não puderam entrar no descanso por causa da incredulidade. Assim como foi em relação à entrada na terra prometida, assim estava se repetindo na época de Jesus. Eles também não estavam abraçando a Cristo. Estava acontecendo novamente em relação a Cristo, que é o verdadeiro descanso. E estava acontecendo isso por conta da incredulidade de seus corações. A incredulidade os impediu de perceberem que estava diante do evento mais importante da história e da humanidade, que é a presença de Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que foi anunciado pelos profetas e que foi esperado, por muitos durante tanto tempo. Aguardavam a vinda do Messias. Agora o Messias veio e eles estavam desprezando o Messias. Embora tendo visto muitos milagres, eles ainda permaneciam na incredulidade. Observe-se, irmãos, aqui, que milagres não promovem a fé de incrédulos. Muitos acreditam que sim. Acham que, olha, se a igreja fizesse lá curas, como algumas fazem, então as pessoas vão crer. Esse tipo de fé que acompanha essas curas, que precisa de estar vendo curas e milagres todos os dias, não é um tipo de fé legítima. Não é uma fé legítima. Como alguém disse, é uma fé que precisa de muletas. Milagres não resolvem o problema da incredulidade das pessoas. E a prova está aí. Se milagres resolvessem o problema da incredulidade, essas 3 cidades aqui que Jesus cita, vou repetir, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, essas pessoas todas deveriam ter crido, em Cristo, porque Jesus morou em Cafarnaum, Jesus fez muitos milagres ao redor ali do mar da Galileia, Jesus multiplicou os pães bem perto de Betsaida, Jesus alimentou ali aquela grande multidão, milagres extraordinários, coisas extraordinárias aconteceram, muitos milagres, mas essas pessoas permaneciam incrédulas. É interessante, irmãos, porque logo em seguida, no capítulo 12, os líderes dos judeus, eles estão pedindo sinais para que pudessem crer em Cristo. Eles pedem sinais. Então, para eles, todos esses sinais que já foram realizados não foram suficientes e eles queriam mais. Veja bem, eles queriam uma prova maior, uma prova especial, um sinal de outra categoria, não daquela categoria dos que Jesus fazia. Eles queriam um tipo de sinal de outra categoria. Lembrando que, em certa ocasião, os milagres de Jesus foi, inclusive, por eles atribuído a demônios, Quando Jesus fez algo, ele disse, faz isso pelo príncipe dos demônios. Veja a desculpa deles para permanecerem rejeitando a Cristo. Mas agora eles queriam um sinal especial, um sinal em outro nível. Agora Jesus responde para eles, aí no capítulo 12, Jesus diz, a geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Veja bem, Jesus continuou fazendo milagres, aqueles tipos de sinais, Jesus estavam
estava dando constantemente, estava fazendo, realizando muitos milagres. E esses eram sinais e maravilhas. Mas na categoria que eles queriam, Jesus disse que só haveria de ser feito um, né? Somente um sinal será dado, que era aquele do profeta Jonas. Então, ou seja, o sinal esse do profeta Jonas era a ressurreição de Cristo. Então a ressurreição de Cristo seria o sinal do profeta Jonas. De certa forma, o evento ocorrido com Jonas no ventre do peixe, né? Então prefigurava a ressurreição de Cristo, do que estava para acontecer com Cristo, que também passaria 3 dias no ventre da terra, né? E então, assim como Jonas, crer em Cristo é uma grande bênção. A fé é de fato um dom de Deus. Somente a verdadeira fé em Cristo pode nos livrar da ira vindoura. Somente a verdadeira fé em Cristo pode nos livrar da ira vindoura. Como é dito em João 3,18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essa é uma grande verdade. É preciso crer. As pessoas não serão condenadas só porque são pecadoras, entende? Elas são condenadas porque elas rejeitam a Cristo, porque elas não creem em Cristo. Porque o problema do pecado já foi resolvido. Por mais que sejam pecadoras, quando elas creem em Cristo, o problema é resolvido. Então não é o pecado, não é por causa dos seus pecados que elas seriam condenadas, mas por rejeitarem a salvação em Cristo, a solução que Deus deu ao homem, porque Ele veio buscar e salvar o perdido, mas muitos estavam rejeitando. Quem crê não é condenado. Quem crê nele não é condenado. Agora, quem não crê já está condenado. Que situação trágica para aqueles que rejeitam a Cristo, para aqueles que não creem em Cristo. Eles já estão condenados porque não creem no nome do unigênito Filho de Deus. Eu pergunto a você que me ouve nessa noite, a sua fé, a fé que você professa, ela tem feito mudanças em sua vida, ela faz diferença em seu comportamento? Se a fé que você professa não te move a uma atitude de submissão, a uma atitude de devoção, de amor a Deus, logo essa fé, ela não é uma fé legítima, ela é uma fé que não tem proveito algum. A sua fé move você a reagir positivamente diante de Deus, e diante das obras de Deus, diante da palavra de Deus. Como é a sua fé? Aquelas pessoas diziam que tinham fé. Certamente aqueles ouvintes eram judeus, religiosos. Jesus chegou e eles desprezaram a Cristo, mas eles criam em Deus. Eles criam na palavra de Deus. Mas eles precisavam nascer de novo, como Jesus disse a Nicodemos. Eles precisavam converter-se a Cristo. Eles precisavam depositar sua fé em Cristo. A fé precisa nos mover a uma vida de devoção, a uma vida de submissão, de obediência, de amor, de temor a Deus. Se a fé não leva a isso, não é uma fé verdadeira, é uma fé como a daquelas pessoas, de muita gente também, que hoje em dia dizem que tem fé, mas não mudam as suas vidas, seus comportamentos. Um outro pecado, ainda mais notável na vida desse povo, é a impenitência. Eu falei do primeiro, é a indiferença. Eu falei do segundo, é qual? A incredulidade. E o terceiro é impenitência. Quando eu falo de impenitência, certamente vocês estão entendendo, é a ausência de arrependimento. A ausência de arrependimento verdadeiro. O versos 20 ao 24 é o que nós vamos meditar nesse momento, observar nesse momento. Então, vou começar lendo o versículo 20.
Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, por não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. E assim ele continua, nós vamos já ler mais esses versículos. Então, irmãos, a principal acusação de Jesus contra as 3 cidades é a respeito da falta de arrependimento. Você observa no verso 20 que ele começou a lançar em rosto essas cidades, aonde ele operou muitos milagres. A maior parte dos seus prodígios ele fez ali. Mas eles não se arrependiam. Não se arrependeram. E por isso ele vai agora falar essas palavras. Ele vai dizer o que nós vamos ver agora no verso 21. 21 diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Veja bem a situação deles. Jesus está dizendo que se naquelas cidades pagãs, Tiro e Sidom, fossem feitos os prodígios, os milagres que foram realizados ali em Corazim e Betsaida, que até aquele povo pagão, certamente, Jesus diz, eles teriam se arrependido verdadeiramente. Os moradores de Corazim e Betsaida, irmãos, certamente, eles se sentiam muito bem, se sentiam inclusive melhores perante Deus do que os gentios, é claro. Todo judeu pensava assim, né? Que eles de fato eram povo de Deus especial, e de fato são objeto, né, da graça especial de Deus, porque foi através dos judeus que Cristo veio, foi através de Deus que veio as Escrituras. Deus tem as promessas, o seu plano para Israel. Foi lá que Jesus veio, é lá que Jesus vai voltar, quando voltar a esse mundo, é lá que Jesus vai reinar por 1000 anos, literalmente. Então tem tantas promessas maravilhosas, mas isso não coloca eles numa situação melhor do que as demais pessoas, porque eles precisam igualmente se arrependerem. Por exemplo, para que eles pudessem fazer parte da igreja, precisavam se arrepender, se converter, e assim eles seriam parte da igreja. Em qualquer tempo eles precisam se arrepender. Lá no juízo, na época da grande tribulação, eles vão se arrepender quando Deus derramar a sua ira, naquele período, que é chamado na Escritura de angústia para Jacó. Muito bem. Mas aqui você observa que essas cidades certamente se sentiam muito bem perante Deus. Jamais eles queriam ser comparados com cidades pagãs, com o povo pagãos, né, como os gentios, né, povo gentios como os da cidade de Tiro e de Sidom. Mas eles estavam enganados, estavam completamente enganados. Veja como as pessoas às vezes se enganam a respeito de si mesmas. Os seus pecados o tornaram tão culpados perante Deus quanto os gentios que viviam lá na idolatria, que viviam na imoralidade. Eles agora estavam tão culpados quanto eles. Na verdade, eles estavam em condições piores, segundo o próprio Jesus mostra, devido à incredulidade e à ausência de arrependimento. A situação deles era ainda pior do que a de Tiro e Sidom. É o que você pode notar aí no verso 22. Lemos assim: porém eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Veja que problema. No dia do juízo, Jesus está dizendo que haverá menor rigor ou menos rigor para Tiro e Sidom, que são cidades dos gentios, que não conheciam a Deus, que não tiveram as oportunidades que os judeus tiveram. Mas haverá um rigor maior no juízo para esse povo para esses judeus do que para estes gentios. Mais uma vez, irmãos, nós lembramos aqui a história do povo de Israel. Muitas vezes eles sofreram as consequências por não se arrependerem dos seus pecados. Eles sempre rejeitavam os profetas enviados por Deus.
e sempre rejeitavam o chamado de Deus ao arrependimento, né? Deus, nós temos ali nos profetas, né, aquelas demonstrações, Deus tratando com o pecado do seu povo, muitas vezes enviando pragas como gafanhotos, pestes, inimigos, né, através das guerras. Era o juízo de Deus, mas eles continuavam rejeitando. Deus esperava que eles se arrependessem, mas eles insistiam no pecado até vir um juízo mais grave, mais severo, como de fato veio naquele tempo o cativeiro, né, babilônico. E assim, depois, na época de Cristo, depois que eles rejeitaram a Cristo, veio um outro julgamento severo, que foi a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E agora eles foram restaurados, né? Eles estão lá na sua pátria, Israel. Deus tem uns planos para Israel, mas Deus já tem a profecia dizendo que no futuro eles novamente serão maltratados, castigados por conta dos seus pecados, porque não se arrependeram e agora porque não creram em Cristo, não receberam Cristo, o Messias. Então eles sempre rejeitaram, eles perseguiam os profetas, eles por vezes mataram alguns dos profetas. E nesta ocasião do ministério de Jesus é até interessante notar que João, o último dos profetas naquela dispensação, já estava preso, né? Encontrava-se preso. João foi preso por denunciar o pecado de Herodes. Mas é interessante, irmãos, que embora fora Herodes que prendera a João Batista, nós devemos observar que os líderes judeus eram culpados também, porque eles não se importaram com isso. Não há uma manifestação deles em defesa de João. Não, eles não estavam aí, porque se dependesse deles, talvez eles fizessem a mesma coisa, como já sempre fizeram no passado. Aliás, o próprio Jesus olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha ajunta os seus pintinhos e tu não o quiseste. Veja bem, eles eram acostumados a fazer isso. E agora João estava preso. Na verdade, seus corações estavam mais alinhados com Herodes do que com a mensagem de João, de arrependimento. E mais tarde isso ficou bem evidente, provado, né? Porque quando chegou a época de Cristo, Cristo foi preso, eles participaram, eles gritaram, eles clamavam: crucifica-o, mostrando a atitude, o coração rebelde deles, mostrando o verdadeiro desprezo. Então eles estavam mais uma vez rejeitando os enviados de Deus, e agora o enviado, né, especial, que era o Filho de Deus. Pregar o arrependimento implica em denunciar pecado. Pregar o Evangelho implica em denunciar pecados. E denunciar pecados implica em perseguições. Não há esse que pregue o verdadeiro Evangelho, que denuncie pecado, que confronte pecado, que não seja perseguido. Não há esse. Mas Evangelho que não denuncia pecado, Evangelho que não exige arrependimento, não é Evangelho. Você olha para as Escrituras e todas as vezes que os enviados de Deus foram pregar, eles tinham mensagem de condenação. Eles denunciavam os pecados. Eles chamavam o povo ao arrependimento. Para que as pessoas possam arrepender, elas precisam entender que são culpadas. Ninguém se arrepende você chegando dizendo: Jesus te ama. É por isso que nós temos aí pessoas mergulhadas no pecado, pessoas vivendo uma vida de imoralidade, mas elas dizem assim, elas vão lá e postam, né, nas suas redes sociais, que estão bem com Deus, Deus é maravilhoso, Deus está cuidando de mim. Enquanto elas vivem mergulhadas no pecado, elas acham que estão bem com Deus. Elas não conseguem perceber que elas estão diante de um Deus irado. A verdade é que Deus está irado, como diz Romanos capítulo 1, que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade. E as pessoas vão enfrentar um dia, vão encontrar esse Deus irado. Mesmo que agora elas fechem os olhos, elas não querem ouvir os alertas, as advertências do servo de Deus, que mostram que elas precisam se arrepender. Elas ignoram, elas desprezam, elas fecham os olhos, elas tapam os ouvidos,
mas um dia elas terão que encontrar um Deus, e elas não vão encontrar lá um Deus dizendo, está tudo bem, está tudo bem. Você viveu como você quis, mas está tudo bem. Não. Deus vai dizer tudo bem para aqueles que se arrependeram. Jesus Cristo vai dizer bem-vindo aos que se arrependeram, aos que fizeram a vontade do Pai. Lembra lá em Mateus 7? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará, mas aquele que faz a vontade do Pai está nos céus. Para aqueles que não fazem a vontade, ele vai dizer que não conhece, porque eles praticam iniquidade. A palavra de Deus nos mostra que João Batista pregava o arrependimento. Está aí em Mateus, né? Mateus capítulo 3. Vamos lá. Mateus 3, mesmo evangelho, né? Mateus 3, versículos 1 e 2 diz assim: E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, qual era a mensagem de João? Verso 2: Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus, perdão. Mas logo em seguida você vai para o capítulo 4. E qual era a mensagem que Jesus estava pregando? Conforme 4:17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de Cristo era a mesma de João Batista. Mas se você for mais adiante, né, depois que Cristo morreu na cruz, mudou, não mudou não. Os apóstolos apareceram pregando arrependei-vos. Lá em Atos 2 você já vê logo a primeira mensagem, né? Pedro, quando os judeus perguntaram, e aí, o que faremos? E a resposta dele foi, arrependei-vos. Essa é a mensagem de Deus. Arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Não há reconciliação com Deus se não houver arrependimento sincero. Observe o verso 20, voltando lá para Mateus 11, no verso 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, porque não se haverem arrependido. Qual era o problema deles? Eram os pecados deles que era o problema. O pecado, Jesus veio para resolver o problema do pecado. Entende? O problema deles não era mais o pecado, porque Jesus veio para resolver o problema do pecado. Qual é o problema deles agora? É não se arrependerem, por não se haverem se arrependido. O seu maior problema não é mais o seu pecado. O maior problema é você não se arrepender dele. É quando se tem um remédio, né, para uma determinada enfermidade, e aquele remédio é totalmente eficaz, completamente eficaz. Basta você tomar, é como Doril, né? Tomou Doril, a dor sumiu. Então o problema não é mais a enfermidade. O problema é se você vai tomar o remédio ou não. Se você vai aceitar aquele remédio ou você vai rejeitar o remédio. Assim, a solução para o pecado já foi dada. Cristo já veio, já morreu na cruz para nos perdoar, para nos salvar, para nos resgatar da maldição da lei, nos resgatar da condenação dos nossos pecados. Mas é preciso crer e se arrepender. Todos os que não se arrependem estarão condenados. Esta é a grande verdade. Não há reconciliação se não houver arrependimento sincero. Não importa quão terríveis sejam os seus pecados ou os pecados de alguém, essa pessoa pode arrepender-se e ela pode ser perdoada. Lembra dos ninivitas? Os ninivitas eram conhecidos por serem perversos, pecadores terríveis, cruéis. Era o povo mais ruim que tinha na antiguidade. Era os assírios, né? E Nínive era a capital da Síria. Os ninivitas eram terríveis, mas Deus, sendo misericordioso, um dia enviou lá um profeta chamado Jonas. Jonas foi lá e pregou, depois de todo aquele acontecimento que eu não vou detalhar, mas ele pregou de má vontade. Pense um homem que chegou para pregar, ele não pregou com esse amor que a gente prega hoje. Jonas pregou com má vontade. Ele não queria estar ali, mas ele foi por livre e espontânea pressão, né, como a gente brinca.
Mas foi interessante que quando os ninivitas ouviram aquela mensagem, a mensagem que Deus havia ordenado a Jonas para proclamar naquela cidade, os ninivitas se arrependeram profundamente e foram perdoados, foram poupados do juízo de Deus. Veja que coisa maravilhosa, a graça de Deus os alcançou, o perdão de Deus, foi necessário apenas que eles se arrependessem. Mas eles se arrependeram de verdade. Se você for estudar a história lá em Jonas, no livro de Jonas, você vai perceber que até o rei, ele decretou que todos se vestiram com pano de saco e cinza, fizeram jejuns, ali mostrou quebrantamento completo, um arrependimento profundo. Lembra que quando João Batista pregava, ele dizia: arrependei-vos e produzi-vos frutos de arrependimento. Algumas pessoas dizem: não, já estou arrependido, estou bem, mas não há frutos. Veja bem, o fruto é que identifica a árvore, o fruto é que mostra. É preciso cadê os frutos que provam que você está arrependido? É preciso que esses frutos sejam perceptíveis. E esses frutos, você diz: não, eu tenho esses frutos, mas está guardadinho, só Deus vê. Não é assim que funciona. Porque arrependimento é mudança de pensamento. E essa mudança de pensamento, ela conduz a pessoa a uma mudança de comportamento, porque você passa a olhar para o pecado de forma diferente. O arrependimento é você começar a olhar o pecado não como uma coisa boa, prazerosa, como você olhava antes, mas você passa a olhar o pecado e ver: isso é feio, isso é grave, isso é horrível, isso ofende a Deus, isso afronta a Deus, isso afronta a santidade de Deus, isso afronta o meu Deus que é santo, que é justo. E você deve começar a ter nojo do pecado, assim como Deus tem nojo do pecado. O verdadeiro arrependimento conduz a isso, a uma mudança na mente e, consequentemente, uma mudança de comportamento. Lamentavelmente, irmãos, enquanto os ninivitas se arrependeram, enquanto pessoas, inclusive os gentios, se arrependeram depois, na época da igreja, com a pregação dos apóstolos, muitas cidades, pessoas se arrependeram e creram, e formaram-se muitas igrejas. Lamentavelmente, o povo de Deus, os judeus, não tiveram a mesma atitude. Eles, além de terem ouvido todos os demais profetas, eles agora estavam ouvindo e vendo as obras de Cristo, mas mesmo assim não se arrependiam. Por isso o juízo de Deus seria tão severo, como nós vemos no versículo 4. Em relação a Cafarnaum é dito: eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma. Todos nós sabemos que o juízo que foi derramado sobre Sodoma foi muito severo. Deus mandou fogo do céu, destruiu toda aquela cidade. Deus não poupou mulheres, velhinhos, Deus não poupou crianças, Deus destruiu a todos, só livrou Ló e sua família. Mas Jesus está dizendo aqui no verso 24 que haverá, então, o rigor do juízo é menor para Sodoma e Gomorra, será menor do que para Cafarnaum. No capítulo 12, irmãos, no verso 41, Jesus afirma que os ninivitas se levantarão no juízo e condenarão aquela geração incrédula e impenitente. Pois estava entre eles quem era maior do que Jonas, e mesmo assim eles estavam rejeitando. Jonas pregou em Nínive, com má vontade o povo se arrependeu. Agora estava ali o Filho de Deus pregando, fazendo milagres, coisas extraordinárias que a humanidade nunca tinha visto antes, sinais tão impressionantes, mas mesmo assim eles estavam rejeitando. É por isso que o castigo seria severo. Eles não se arrependeram diante de toda a manifestação da graça, do poder, da misericórdia, da compaixão, do amor de Deus. A cidade de Cafarnaum sentia-se segura, É tanto que Jesus diz assim: elevar-te-ás até os céus, Falando no verso 23, e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus. Então, de alguma forma, Cafarnaum sentia-se orgulhosa, assim como aconteceu no passado com Babilônia, Palavras semelhantes foram ditas por Isaías à Babilônia. E talvez eles estavam se sentindo muito bem. Ali, Jesus estava morando, inclusive, lá em Cafarnaum. Mas olha o que Jesus diz: pensas que subirás aos céus? Ele diz: serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma
ou melhor, se entre os de Sodoma fossem feitos os prodígios que em ti se fizeram, teriam permanecido até hoje. Veja bem o que Jesus está dizendo, que se lá em Sodoma tivessem, ao invés de Deus mandar fogo do céu, tivesse mandado lá uma pessoa igual a Cristo, fazendo milagres extraordinários, Jesus disse, eles teriam se arrependido. Mas vocês, apesar de tudo que viram e ouviram de Cristo, não se arrependeram. Não há nenhum registro de que Corazim, Betsaida ou Cafarnaum estivessem cometendo coisas horríveis, né? Tais como essas citadas em Sodoma, ou como o caso dos ninivitas. Não há registro de que eles estivessem vivendo em coisas tão terríveis, como geralmente os gentios vivem, né? Em imoralidade, em feitiçarias, e a maioria dos gentios, antes de conhecerem a Deus, né? na idolatria. Não há registro de que eles estivessem praticando coisas assim tão terríveis. Mas a indiferença, irmãos, a incredulidade e a ausência de arrependimento verdadeiro traria a eles consequências terríveis no dia do juízo. O grande problema deles foi o grande pecado. É a indiferença, a incredulidade e a impenitência, ou seja, a ausência de arrependimento. É interessante, irmãos, que foi nesse contexto, falando da dureza de coração e impenitência daquela geração, que Jesus afirmou, contou aquela parábola, afirmou que ele afirmou, né, que um espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos. Lembra desse texto? Está aí, no capítulo 12, né? Ele fala, no verso 43 e 44, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra, então diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada e varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habita ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Olha, irmãos, que interessante. Jesus estava falando desse pecado, falando da incredulidade, falando da rejeição deles, quando ele falou estas palavras do verso 43 ao 45. E nós precisamos então entender o que está acontecendo aí, o que Jesus quis dizer. Então Jesus estava mostrando que aquelas pessoas, irmãos, que ouviram a mensagem de João, eles haviam ouvido, por exemplo, a mensagem de João Batista. Alguns até se arrependeram, um arrependimento superficial, creram, mas logo depois voltaram às suas práticas pecaminosas. João já estava preso e Jesus continuava pregando arrependimento. E muitos delas estavam ouvindo agora Jesus Cristo, vendo os milagres, maravilhas, mas novamente estavam desprezando. Ou seja, a vida delas não estavam sendo preenchidas completamente com a verdade de Deus. Elas não estavam abraçando a Deus e a sua verdade. Deus não estava enchendo as suas vidas. E o que iria acontecer com elas? Ao desprezarem novamente a Deus. Então Jesus está dizendo que por causa dessa incredulidade, esse último estado deles se tornaria pior do que aquele primeiro. Quer dizer, elas estavam se tornando cada vez piores, porque ao rejeitar a verdade de Deus, rejeitar a Cristo, elas vão tornando-se piores. Mas é verdade que o que Jesus está dizendo aqui é um fato também, que quando Deus não está habitando na vida dessa pessoa, se ela ouve a verdade, se ela tem uma fé superficial, aparentemente creu, se arrependeu, e depois entrega-se ao pecado, então também é verdade que aquele demônio que foi retirado, aquele demônio que saiu, porque a verdade de Deus, o arrependimento, a presença de Deus na vida da pessoa, ela afasta os demônios. A melhor forma de fazer exorcismo é assim, é pregando o evangelho, porque se você expulsar o demônio de uma pessoa e ela não se converter, o demônio vai voltar depois, e ele pode até trazer outros. Mas quando nós pregamos o evangelho, quando a pessoa se arrepende verdadeiramente, quando o Espírito Santo passa a habitar
quando aquela pessoa ela está cheia de Deus e da verdade de Deus e do Espírito Santo, então os demônios não terão mais acesso a elas. Talvez seja, irmão, esta a razão, porque tantas pessoas religiosas às vezes se tornam piores, né, do que descrentes. Muitos pastores hão de concordar comigo que muitas vezes vocês se deparam com pessoas vivendo nas igrejas ou dentro das religiões de forma geral, que tem um comportamento pior do que alguns descrentes. Às vezes você encontra um descrente que é generoso, que te respeita, que lhe trata bem, mas às vezes encontramos pessoas que se dizem religiosas com um comportamento tão mau. Talvez a razão seja porque elas têm ouvido tantas vezes a verdade de Deus, tantas vezes Deus tem chamado à mudança de vida, ao quebrantamento, à humildade, à obediência, mas essas pessoas vão rejeitando a verdade de Deus, e ao rejeitar e ao desprezar, de fato, cada vez elas vão se tornando piores. É dito também que muitas vezes eu ouvi isso de alguém que fazia um trabalho de evangelismo nas universidades em Fortaleza. O representante daquele grupo que trabalhava fazendo evangelismo nas universidades afirmou que muitas vezes as piores pessoas que ele encontrava lá em depravação, em pecados, em orgias, eram pessoas que antes foram cristãos, se diziam cristãos, ou eram filhos de crentes, mas agora essas pessoas estavam mergulhadas no pecado. Então, porque elas ouviram, elas estiveram bem perto das coisas de Deus, mas elas rejeitaram e por isso tornaram-se piores. Porque eles têm rejeitado a verdade de Deus e o Espírito Santo. A indiferença para com a verdade de Deus é um pecado grave. A incredulidade não tem justificativa. As desculpas inventadas para permanecer no pecado são inaceitáveis perante Deus. Elas podem até parecer razoáveis para você, para as pessoas que estão ao seu redor. Talvez elas concordam com você, ela diz que está tudo bem. Mas precisamos saber se essas verdades, aliás, se essas desculpas, elas são aceitáveis a Deus, elas são aceitas por Deus. É tempo de arrepender-se. É tempo de humilhar-se e rasgar o coração. É tempo de confessar os seus pecados. É tempo de consertar a sua vida com Deus. É tempo de renunciar ao pecado, renunciar ao mundo, renunciar às paixões. É tempo de consagrar a sua vida a Deus e decidir viver uma vida íntegra, servir a Ele, dedicar-se a Ele. Está na hora de você parar de fazer o que você quer, do jeito que você quer, como você pensa, viver um tipo de religiosidade conforme o seu padrão. É preciso mudar, é preciso ouvir a palavra de Deus, ouvir o servo de Deus, aqueles que estão lhe confrontando, aqueles que estão mostrando o caminho de acordo com a palavra de Deus. É preciso deixar de lado a indiferença. É preciso romper com essa incredulidade, com esse coração endurecido. É preciso arrepender-se e voltar-se para Deus. Entregue a sua vida a Cristo, completamente. Se você nunca fez isso, se você só é uma pessoa que frequenta alguma religião, eu estou chamando você hoje, estou lhe convidando a entregar-se completamente a Cristo, a dedicar-se a Ele. Deus quer usar você, Deus quer que você viva para a glória dEle, quer que você sirva a Ele. Mas também eu falo aos que já se dizem cristãos, você também precisa de mudança, precisa arrepender-se, precisa consagrar-se, precisa dedicar-se. Deus quer muito mais de você, você pode fazer muito mais, você pode ser muito mais útil. O que será da sua vida? Mesmo depois dessa quarentena, depois dessa turbulência que o mundo passou, depois dessa situação que assombrou tanta gente, como você vai continuar? Vai continuar da mesma forma? Ou vai ter mudanças aí?
Deus quer que você tenha mais compromisso, que você obedeça, que você viva para Ele. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito bem, vamos fazer mais uma oração breve, agradecendo a Deus, orando por cada pessoa que está conosco nessa noite. Vamos orar. Pai nosso que está nos céus, Pai Santo, muito obrigado por Tua palavra, ó Pai. Tua palavra é viva e é eficaz. A Tua palavra, ó Pai, por mais que pareça muitas vezes dura, ela restaura a alma, ela dá sabedoria aos simples, ela nos corrige, ela nos exorta, mas também ela nos educa na justiça. Pai querido, eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que ouviu a Tua palavra nessa noite e muitos outros que vão ouvir posteriormente. Que assim, ó Pai, a Tua mão bendita possa alcançar pecadores, que o Teu Santo Espírito possa tocar em corações, convencendo-os dos seus pecados, produzindo neles fé verdadeira e arrependimento, mostrando, ó Pai, rompendo essas vendas que estão nos seus olhos, para que vejam Cristo, para que vejam a luz. Peço ao Pai que assim o Senhor nos abençoe. Em nome de Cristo. Amém.